Olá, prazer. Eu farei inicialmente a minha apresentação pessoal. Eu sou a Ana Beatriz Maia Garcia, sou doutora em Educação, especialidade História da Educação. No dia de hoje irei apresentar um trabalho que é uma breve apresentação do que foi a pesquisa desenvolvida de doutorado na Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, que se intitulou O Apostolado de Ernesto de Souza Campos, Modelos, Projetos e Espaços Universitários de 1900 a 1937. O trabalho referente a esse congresso chama-se Ernesto de Souza Campos, um intelectual em defesa do ensino superior brasileiro, de 1906 a 1954. Eu fiz esse recorte para poder apresentar inicialmente esse intelectual que eu tive pesquisando, né, durante 4 anos, durante o desenvolvimento da tese de doutorado. Essa pesquisa foi realizada sob orientação do professor Dr. Bruno Bontempi Júnior e também recebeu apoio de agência de fomento CNPq. O objetivo dessa apresentação é mostrar para os ouvintes qual foi essa trajetória intelectual de Ernesto de Souza Campos no ensino superior brasileiro durante esse período que foi o recorte principal da tese de 1900 a 1937. Eu intitulei a tese como Apostolado pela Universidade, porque foi uma expressão que o próprio Ernesto de Souza Campos utilizou ao longo dos seus escritos, né? Veremos que ele era uma pessoa muito preocupada em deixar memórias de si, da sua produção, da sua atuação também intelectual. Então, expressa bem, na verdade, essa ideia de apostolado, a missão que ele se arrogou juntamente com outros intelectuais desse momento e desse espaço, que era São Paulo, num movimento pró-universidade, criação da universidade no estado de São Paulo. Então, essa apresentação também se justifica por conta dessa atuação direta que o próprio Ernesto de Souza Campos teve antes da criação da universidade na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Na verdade, antes da faculdade ser incorporada à universidade, ela já existia, e ele participou dessa criação, desse momento de criação do prédio que ainda existe, né, da Faculdade de Medicina da USP. Participou da campanha de criação do modelo universitário no Brasil, ao longo da década de 20 e 30, um momento de muita efervescência nos debates em torno da criação da universidade. Também foi uma personagem importante nos primeiros anos da Universidade de São Paulo. E no mesmo período atuou fortemente na idealização do campus universitário da Universidade do Brasil, que acabou não se configurando de acordo com o primeiro projeto do qual ele participou, né? Mas foi aí um movimento na década de 30 que movimentou os intelectuais nesse momento. As fontes que foram utilizadas para essa pesquisa foi principalmente o arquivo privado do professor Ernesto de Souza Campos. Como eu disse, ele era muito preocupado em fazer a preservação, né, dos seus documentos, não de uma maneira ingênua, claro que não, né, de uma organização orgânica, né, daquilo que era para aparecer, daquilo que não era para aparecer, o que não ficou, né, para a posteridade. E esse olhar do sujeito que cria a sua história, a sua memória, ficou preservado no Instituto Souza Campos, criado pela família, né, descendentes
diretos do Ernesto Souza Campos, tem na fazenda da família esse instituto no qual esse arquivo está preservado. Outros arquivos institucionais também serviram como suporte, complemento, para a gente poder construir essa narrativa. Né? Então, foi consultado também o Museu Histórico da Faculdade de Medicina, o Arquivo Geral da Escola Politécnica, o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, e nos Estados Unidos, no local onde eu pude realizar a pesquisa também durante o doutorado, fazendo pesquisa ligada à Universidade Loyola de Chicago. Eu pude visitar a biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins e também o arquivo da Rockefeller Center, que fica em Nova York. Foram arquivos muito importantes para o desenvolvimento dessa pesquisa acontecer com maior qualidade. A bibliografia que deu suporte teórico e metodológico para que pudesse desenvolver esse trabalho de história do intelectual, né, também da história do ensino superior brasileiro e no ensino superior norte-americano. Migramos também a leitura para a história da medicina, da engenharia e da arquitetura no Brasil, por conta do próprio objeto, né? No caso, a trajetória intelectual, né, do Ernesto Souza Campos mostrou a necessidade desse diálogo intenso com essas áreas do conhecimento. A metodologia utilizada para pesquisa foi a história dos intelectuais e a história cultural. Então, método de pesquisa histórica alinhada a essa vertente da história dos análises. A noção de trajetória foi uma noção bastante importante para a gente entender essa história deste intelectual. A trajetória do intelectual ela tem nuances, né? Ela tem um momento de tensão, de construção dessa memória do sujeito, e também essa intersecção da memória com a história, ou seja, os contextos que vão além da questão do indivíduo. Né? Então, a ideia é buscar esse sentido que foi construído ao longo desse processo da trajetória do intelectual, um sentido historiográfico, né, metodológico, mas também não deixando de observar o sentido que o próprio Ernesto Souza Campos queria arrogar para si mesmo, que é algo bastante interessante para a gente pensar, né, o poder da construção das narrativas, da individualidade do intelectual. Noção de intelectual também trabalhamos e tomamos como referência Bobbio, que pensa o ideólogo e o especialista. Então, aqui é interessante a gente pensar Ernesto de Souza Campos em momentos como ideólogo e momentos como especialista. Nessa trajetória dele, como um especialista que constrói o prédio da Faculdade de Medicina, por exemplo, porque ele tinha uma formação também em engenharia, além da medicina. Ele é utilizado como um especialista. Né? Então, e como ideólogo, um dos incentivadores da criação da universidade em São Paulo. Dentro desse contexto todo, a gente pode entender que existe essa noção de representação dessa missão social do intelectual no momento de início da formação do Estado moderno brasileiro, até a ideia de que as formações acadêmicas são extremamente importantes para se formar uma elite pensante que iria dirigir o país, especialmente essa elite paulista, né? Outro ponto importante para nós foi destacar as viagens de Ernesto Souza Campos ao exterior. Então, ele teve a oportunidade, ao longo da década de 10, 20 e 30, realizar diversas viagens de campo para visitar instituições de ensino superior, cidades universitárias, e realizar um processo de criação de redes de sociabilidade, né? Então, tudo isso é importante destacar como uma forma de legitimação
de autoridade enquanto entusiasta do ensino superior, alguém que conhece, que foi para fora e tomou contato com outras realidades e pode dizer sobre, né? E a noção de apropriação também da ideia de referência dos modelos estrangeiros para a criação de um conceito brasileiro de universidade. Não é uma cópia simplesmente, mas é uma apropriação, então uma tomada de conhecimento do estrangeiro e a criação daquilo que deveria ser um conceito brasileiro. Aqui é do registro, né, visual do professor Ernesto Souza Campos. Ele teve oportunidade de ser diretor da Faculdade de Medicina, né? Então tem aí a foto, perdão, a pintura dele como diretor. Então, rapidamente, para vocês entenderem, né, alguns pontos importantes dessa trajetória. Ele é campineiro, cidade de Campinas, e numa família da elite republicana e cafeira paulista. Então, a trajetória acadêmica dele segue essa oportunidade, né, da elite republicana. Então, ele se formou em engenharia agrônoma inicialmente na Escola Politécnica, em 1906, e depois migrou para a Faculdade de Medicina em 1918, que se formou. Então, tinha 2 graduações, que era bastante difícil, né, da gente encontrar pessoas com 2 graduações nesse momento. Em 1920 a 22, ele foi bolsista da Fundação Rockefeller pela Faculdade de Medicina, né, como recém-formando, e fez a sua pesquisa na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. No momento em que essa universidade estava tomando uma dimensão importante relacionada à Fundação Rockefeller de expansão da medicina especialista. Então, ele retorna depois, tenta ingressar na faculdade de medicina, faz um concurso e consegue se tornar professor catedrático em 25, por movimentações políticas da época também, que está relacionado com a própria construção do prédio da faculdade de medicina, que era um requisito da parceria que existia da Faculdade de Medicina com a Fundação Rockefeller para investimento. De 1925 a 1934, ele se engajou num movimento maior, que foi esse da campanha pela Universidade de São Paulo. Então, diversos intelectuais de diversas áreas começaram um movimento, um debate, né, em vários espaços representativos, como Rotary Club, locais, né, de debate dos médicos, educadores, né, e puderam realizar, então, juntos, né, esse engajamento e a concretização da Universidade de São Paulo em 1934. De 35 a 37, ele atuou na comissão responsável pela localização e planejamento da cidade universitária da Universidade de São Paulo e da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, atuando conjuntamente ao governo federal e estadual. Então, bem característico também, nesse momento, os intelectuais eles agirem em conjunto com o Estado. Em 37, ele foi nomeado diretor da Faculdade de Ciências e Letras, recém-formada, né, na USP, aquela conhecida como a alma mater, o que dava o caráter universitário à conjunção da união das faculdades profissionais. Né? Aqui, explicando, né, essa ideia do apostolado pela universidade, então, se a gente verificar o termo, ele designa um cargo ligado à pessoa enquanto depositário de uma missão. Então, é aquela ideia da missão social do intelectual, né, que junto com outros apóstolos, né, ele cria esse objeto a ser alcançado, que no caso aqui foi a universidade, tá? Então, arrogou a si essa missão de regenerar o país
e conduzir o país à modernidade por meio da ciência e da cultura, especificamente com a criação das universidades e envolvimento do espírito científico. Então, além da Universidade de São Paulo, que ele atuou até a década de 50 enquanto docente, pôde desenvolver, auxiliar a criação de outros institutos e faculdades e universidades no Brasil. Em 1946, ele teve a oportunidade de ser ministro da Educação no governo Dutra. Então, podemos dizer que as principais atuações de Ernesto foi no seu aspecto espiritual, quanto à universidade, que é a ideia de idealização. Como eu disse, né, como ideólogo, participando dos debates da campanha pela universidade, também líder de iniciativas estudantis e de classe, como a classe médica, publicando obras, né, diversas obras sobre ensino superior, sobre universidade e projetos de cidade universitária. Defendendo também especificamente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como algo importante para o desenvolvimento que eles chamavam de ciências puras e desinteressadas, que seria essa ideia de espírito científico. E no aspecto material, o próprio planejamento do prédio em si, né, o desenvolvimento da construção do prédio da Faculdade de Medicina e o que eu chamei de corpo da universidade, que é a cidade universitária, né, local onde se concretiza os princípios dos fundadores da universidade. Então, encerrando, né, Ernesto Souza Campos atuou como intelectual da Casa do Ensino Superior, tanto como ideólogo como especialista, utilizando-se de conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, seria de engenheiro, politécnico e também médico, em conjunto com as suas viagens no exterior, onde ele teve uma experiência de campo, né? Fundamentando então o seu postulado pela universidade. Sua atuação foi relevante, apropriou-se de aspectos no modelo norte-americano de universidade, na área médica e na concepção de espírito científico, algo que estava se desenvolvendo no momento. Também na idealização da ideia de cidade universitária no Brasil, observando os campos norte-americanos especificamente, colaborando para a formação de um conceito brasileiro de universidade. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.